Lu, como está o desenvolvimento do seu bebê que foi pequeno para a idade gestacional? Essa é uma dúvida que eu recebo com frequência. A gente vai falar tudo sobre o desenvolvimento do meu filho hoje nesse vídeo. Olá, olá, Lu Pimentel aqui. E eu decidi fazer um vídeo para falar sobre o desenvolvimento de Davi, o meu filho que foi pequeno para a idade gestacional, e eu gravei um vídeo na época falando sobre isso. Ele acabou de completar 2 aninhos, então eu acho que é o momento ideal para contar esse histórico do desenvolvimento dele até aqui. Vou tentar fazer isso da forma mais rápida e resumida possível. Eu recebo essa dúvida com muita frequência por conta desse vídeo que eu gravei. Geralmente as mães me mandam lá no direct do Instagram. Tem alguns comentários também no vídeo aqui no canal, né, de mães preocupadas com seu bebê que estão vivendo isso aí nesse período. Eu sei que enquanto o bebê está dentro da nossa barriga, que a gente não está vendo ele, que está vivendo essa tensão, né, de ultrassonografias, de incertezas, é um momento muito delicado e a gente quer ver o resultado de outras histórias. O resultado da minha história, eu acredito que foi assim, o melhor possível. Eu sou extremamente grata a Deus por isso. Eu sei que nem todos os resultados vão ser assim, porque eu converso também com outras mães, né, que tiveram um parto prematuro, enfim, que o bebê acabou não nascendo. Mas eu quero contar para você essa minha história, que seja assim um fio de esperança para você. E mesmo que o seu desfecho não seja semelhante a esse, eu já quero deixar, né, essa mensagem aqui no início do vídeo. Eu acredito que nada na nossa vida acontece por acaso. Tem situações que a gente pode mudar, que a gente pode fazer alguma coisa, e tem situações que não. Nessa situação, né, do bebê pequeno para a idade gestacional, muitas vezes, como foi o meu caso, né, de não ter um diagnóstico, inclusive até hoje eu não sei porque ele foi pequeno para a idade gestacional, pode gerar uma insegurança ou uma preocupação. Mas aquilo que a gente não pode mudar, né, se preocupar e sofrer por isso 2 vezes. Pode ser que o seu desfecho seja positivo como esse, você esteja se preocupando à toa, ou mesmo que não seja, se preocupar agora não vai mudar, né? O que vai acontecer pelo contrário. O que eu acredito é que você procurar estar bem emocionalmente, né? Sentir segurança, passar essa emoção para o seu filho, é o melhor que você pode fazer agora. Então eu espero que de alguma forma esse vídeo possa contribuir aí para você, tá bom? Então, falando sobre o nascimento de Davi, eu não precisei tomar nenhuma medicação, que é uma dúvida também que as mães me perguntam. Não precisou tomar corticóide, alguma coisa? Eu não precisei tomar. Eu fiz as ultrassonografias semanais e nunca foi identificado nenhum problema. Por conta disso, assumi junto com a minha médica que ele pudesse chegar até a sua data provável de parto e que eu pudesse entrar em trabalho de parto. Esse era o meu desejo. Eu queria muito ter um parto normal e respeitar o tempo do meu filho nascer. E assim aconteceu, né? Nas 40 semanas ele nasceu. Ele nasceu um pouco cansado, precisou ficar em observação durante 4 horas. Depois disso ele já foi para o quarto comigo, já mamou. A gente dormiu uma noite no hospital e tivemos alta com 24 horas, né? O parto foi normal e estava tudo bem. Ele nasceu com 2,7 kg, né? E um pouquinho, ou seja, nasceu pequeno, mas nasceu bem, né? Sim, foi avaliado, foram feitos exames, né? Estava tudo ok com ele. Seguimos para casa. Eu tive um pouco de dificuldade com a amamentação, porque Davi, na verdade não foi dificuldade com a amamentação. Davi, ele teve dificuldade para ganhar peso nas primeiras semanas. Eu tinha muito leite, principalmente na descida, fiz doação e mesmo assim ele não ganhava peso. E na investigação com outros profissionais, ele precisou fazer fono, Davi tinha um pouco de atonia muscular, né? Ou seja, ele não tinha muito vigor muscular, ele demorou um pouquinho para ter controle de pescoço e ele se cansava muito rápido quando sugava. Então a fono ajudou a fazer alguns exercícios para trabalhar essa parte oral dele e estimular a amamentação. Eu precisei fazer relactação por um período para que ele pudesse ganhar peso, porque o ganho de peso dele também ia ajudar nessa questão muscular, né, do desenvolvimento. Então essa foi a minha primeira grande dificuldade assim que eu tive com ele. E segundo me explicaram, né, as fisioterapeutas que analisaram, porque ele também fez a fisioterapia motora,
A atonia muscular pode estar associado com o histórico de ser pequeno para a idade gestacional. Quando o bebê é pequeno dentro do útero, ele se locomove sem muita resistência, porque ele é menor. Então, a resistência dentro do útero, né, quando o bebê está lá se mexendo, se movendo, vai ajudando ele a fortalecer sua musculatura. Então, isso pode sim ter contribuído, né? E ele fez durante os primeiros meses, ele fez fisioterapia motora semanal, e eu também fazia os exercícios em casa até 10 meses. E só foi interrompido porque a gente entrou num momento de pandemia, né? E eu me mudei para o interior, fui morar em um sítio. E eu já vou contar outra parte dessa história para vocês, né? Então, durante todo esse período, Davi, ele demorou um pouquinho mais para rolar, demorou um pouquinho mais para sentar. Ele foi sentar praticamente com quase 7 meses, que foi quando essa introdução alimentar realmente deslanchou. Até 7 meses praticamente era a mama, né? Que era a sustentação dele. E quando eu vim para o interior, eu percebi um grande salto no desenvolvimento dele, porque tinha mais contato com a natureza, de certa forma tinha mais liberdades. Antes eu estava dentro de um apartamento e tinha várias limitações de estar saindo sempre com ele. E sempre que eu saía, muitas vezes ele estava no sling, ele não ia para o chão, enfim. Ele engatinhou com 11 meses, eu já estava no interior. E a partir daí, inclusive a parte dele assim, de observação, né, de comunicação, isso foi um salto grande. Por isso que eu até comecei a estudar mais sobre a influência da natureza no desenvolvimento infantil, e tem alguns vídeos aqui no meu canal, vou deixar aqui na descrição o link para você assistir a esses vídeos, né? Então, deixar a criança livre, a criança na natureza, contato com terra, com areia, com plantas, com animais, tudo isso estimula muito, né, o desenvolvimento das crianças, especialmente esses bebês que podem ter um pouquinho de atraso nesse desenvolvimento motor, né? No caso de Davi, não foi diagnosticado um atraso, ele só fazia as coisas um pouquinho depois, mas ainda estava dentro do parâmetro de normalidade, né? Ele caminhou, ele estava para completar 1 ano, e foi entre 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, a gente meio que vai esquecendo, né, essas datas assim, mas faz mais ou menos aí, né, que ele andou com desenvoltura. E assim, com 2 semanas que Davi tinha dado os primeiros passos, ele já estava, como eu estava num sítio, né, subindo e descendo nas coisas, já não queria mais segurar na mão. Então assim, ele demorou um pouquinho mais que a maioria para andar, mas quando ele começou a andar também, ele foi assim incrível, sabe? Esse desenvolvimento dele. Então eu queria deixar essa mensagem também para vocês, de que às vezes a gente fica comparando o nosso filho, né? Tá muito menor que o outro, não tá falando igual o outro, não tá andando ainda. É importante ter o acompanhamento do pediatra, porque ele vai dizer, olha, tá muito fora do parâmetro, da curva, talvez precise de uma ajuda profissional. Mas a gente não cobrar demais desse bebê e da gente, porque às vezes a gente fica, meu Deus, será que eu não estou estimulando o suficiente, né? Será que tem algum problema aí ou não? Se é algo que te incomoda muito, procure uma avaliação de um profissional. Mas se é algo que está muito na sua cabeça, tente descolar um pouco disso. Eu escrevi até um texto sobre esse assunto no meu Instagram, né? Que é a gente entender e respeitar o tempo do nosso próprio filho. E Davi me ensinou muito isso, né? De que ele tem um tempo dele, ele faz as coisas e assim, ele está sempre evoluindo. E a cada semana eu percebo a evolução dele e estou procurando oferecer oportunidades para que ele se desenvolva. Mas eu também não cobro dele algo que talvez não seja, né, o tempo. Cada criança tem o seu tempo. E comparar, especialmente quando a gente tem 2 filhos, né? Eu já tenho um filho mais velho, naturalmente vem a comparação e aí eu vou nesse movimento de desconstrução. Não, ele tem o tempo dele, ele está saudável. E falando sobre o saudável, até esse período de vir para o interior, né, até ele estar ali com uns 10 meses, ele teve muita infecção recorrente, assim, de gripes mesmo, viroses, e estava muito associado com o irmão mais velho que ia para a escolinha. Quando a gente fez esse isolamento e foi para um sítio e esse contato com a natureza, nós ficamos mais de 1 ano sem nenhuma intercorrência, 0. Nada, nenhuma coriza, sabe? Foi algo assim surpreendente. E na semana em que uma semana antes de fazer 2 anos, ele teve uma virose, ele só apresentou febre. Eu acompanhei em casa e na verdade foi roséola que ele apresentou, né? Porque depois foram as manchinhas no corpo. E que é algo que é super comum acontecer entre as crianças. Então, queria compartilhar também isso com você sobre o tamanho dele.
Davi sempre teve um pouquinho abaixo da linha. No cartão da criança a gente tem uma linha verde, né, que é a normalidade, é o que a grande maioria das crianças segue. Acima dela tem uma linha vermelha e abaixo uma linha vermelha. O que está entre o verde e o vermelho é considerado normal. Passou do vermelho, né, tanto acima quanto abaixo, e já está perto entre o vermelho e o preto, já é um sinal de que esse bebê está muito fora da curva, ele precisa ser avaliado. Então, Davi sempre esteve abaixo da linha verde e acima da linha vermelha, um pouquinho mais perto da linha vermelha, ou seja, ele está dentro da normalidade, apesar de ser um pouco menor do que a média das crianças. E o mais importante, a curva dele sempre está seguindo essa curva, não teve muito alto e baixo, né? Às vezes teve um pouquinho abaixo, mas sempre nessa média da sua própria curva, que isso é o mais importante, tá? Então, até o momento, não tem nada para ser um motivo de alerta. Ele já tem 2 anos, então eu tenho ido a consultas com pediatra a cada 6 meses para acompanhamento e avaliação, para a gente ver se vai ter que ser feita alguma intervenção, né? E assim, já para finalizar esse vídeo, que ficou inclusive um pouco mais longo do que a grande maioria aqui, compartilhar com vocês que há uma cobrança da sociedade, assim, né, de que bebês sejam gordos, fortes e grandes, que isso é um sinal de bebê saudável. Em contrapartida, se é uma criança maior ou um adolescente gordo, muito forte ou muito alto, isso já começa meio que ser um problema, porque está saindo do parâmetro, né? Então, essa cobrança que a gente tem de ter bebês grandes e gordinhos, isso é cultural, isso nem sempre é sinônimo de saúde. O que é mais importante é olhar para o seu bebê, ele está com saúde, ele demonstra algum sinal de que tem alguma coisa, né, que está fora da normalidade. E às vezes é uma pessoa que fala, um vizinho, um amigo, um parente, que faz algum comentário e aquilo fica dentro da cabeça. Mas será, né? Então, assim, procure se conectar com seu bebê, preste atenção aos sinais dele e procure uma avaliação de um profissional que possa, de fato, avaliar e tirar nessas caraminholas, essas angústias que estejam aí na sua cabeça, tá bom? Esse é um assunto pouquíssimo falado, né, sobre bebês com baixo crescimento. Temos poucas informações sobre isso, então eu gostaria muito, se você é mamãe de um bebê assim, deixa aqui nos comentários como é que vocês estão, como é que está o desenvolvimento dele, como é que foi a sua experiência, porque as mães que estão com o bebê ainda no útero precisam muito conversar, né, com outras mães. Eu acho que a gente pode fazer essa comunidade aqui nos comentários do YouTube. Obrigada pela paciência de assistir esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.